Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de João. Segunda carta de João. Eu vou ajudá-los a encontrar. Segundo João fica logo depois de 1 João. Não sei se ajudou muito, mas... E antes de 3 João. Pronto, está bem no meio. É fácil. É uma carta muito pequena. São apenas 13 versos. 13 versos. A primeira carta é composta de 5 capítulos. E nós fizemos a exposição de toda a carta aqui na igreja em 22 sermões. E agora nós estamos caminhando na segunda epístola de João. Essa é a terceira exposição, então, nesta carta. Nós vamos ler os versos 7 a 11. 7 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Vamos orar? Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, louvo o teu nome, Senhor, pela alegria de estarmos aqui reunidos, pela bênção de termos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Mas somos pequenos e limitados para compreendê-la perfeitamente e muito mais ainda, para armazená-la, guardá-la nos nossos corações. Por isso que rogamos ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração, nos faça não somente entender, mas receber com alegria a tua palavra, que teu Espírito Santo conduza as nossas mentes e os nossos corações, que faça, Pai, cair por terra tudo aquilo que possa servir de impedimento para que a tua palavra chegue a nós, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu me recordo aqui agora, irmãos, de uma corrida que era promovida pela Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, nos anos de 80, o presbítero Azevedo se lembra muito bem, fazia parte da agenda do aniversário da nossa igreja lá, à época. Corrida Ashbel Green Simonton, que foi o plantador da igreja. Ele não era um corredor, ele era um pastor que corria atrás das ovelhas, mas não era propriamente um corredor. Mas a corrida foi dada esse nome. E era um trecho que saía ali do retorno, do antigo retorno da Coab, e até no São Cristóvão e voltava. Depois o percurso foi mudado, saindo do retorno da Coab, indo até o retorno do Olho d'Água e voltava. Era um desafio muito grande e muitas pessoas ali se apresentavam para participar, não somente a igreja, membros da igreja, mas também militares, associações, grupos, membros de outras igrejas, também se inscreviam para participar dessa corrida. Era muita gente participando e era muito interessante. Se você perguntar se eu corria, não corria, né? Nunca fui bom para essa coisa da corrida, mas eu acompanhava ali. E eu recordo-me de um irmão muito querido, presbítero,
jovem e que se postou lá, ele é alto, bonito, muito elegante, disse, pronto, vamos nessa corrida. E ao lado dele estava um outro presbítero, que fazia parte de um grupo chamado Corpas, que era um grupo de corrida aqui, já era um presbítero mais idoso, hoje pastor na Igreja Batista Azevedo, nosso querido Manuel Bezerra. E ele estava ao lado, pronto para correr. E os dois começaram correndo, saindo daqui até o São Cristóvão. Quando chegou nas imediações do São Bernardo ali, e esse irmão olhou para ele e disse assim, rapaz, olha, está todo mundo passando. Ele disse, não, vamos embora lá, vamos embora. Animou o presbítero mais velho para correr. E ele disse, não é assim que corre, não é assim. E aí ele, não, eu vou lá. Ele muito alto, as pernas muito compridas, disparou, foi embora, tal, fez o retorno e nem... O nosso irmão querido, já mais idoso, nem o conseguiu mais vê-lo, ele já estava muito na frente. É verdade que o presbítero mais velho fez o percurso, quando estava retornando, chegando aqui no começo da Coab, lá estava o irmão mais novo se arrastando, andando bem devagar. E o presbítero na mesma marcha, direitinho, olhou para ele e disse, vamos! E ele já não tinha mais fôlego. O mais antigo conseguiu chegar. Não chegou em primeiro lugar, naturalmente. Talvez para a sua categoria, viu, minha irmã Ari? Ele foi bem, né? Ele conseguiu chegar muito bem, mas ele completou de forma muito bonita todo o trajeto. Completou o trajeto todinho. E o outro chegou mais destruído, completamente acabado, apesar de ser muito novo. Isso mostra um princípio muito importante para nós, que pode ser aplicado a muita coisa na nossa vida. Que o importante não é como você começa alguma coisa, mas é como você termina. Não é como você começa um projeto, mas é como você termina. Não é como você começa, até mesmo o mais importante projeto que alguém pode desenvolver, que é do matrimônio, que começa com tanta alegria, começa com tanta grandeza, com tantos sonhos, mas que muitas vezes não consegue chegar muito, muito longe. O importante, portanto, não é como você começa, mas o importante é como você termina. E me parece que é exatamente isso, esse princípio que o apóstolo João estava querendo ensinar aos seus irmãos na fé aqui. Ele já havia escrito a primeira carta, e a primeira carta que ele escreveu, como aqui já falamos, foi escrita para várias igrejas que estavam situadas naquela região da Ásia Menor. João, possivelmente, estava na cidade de Éfeso, que era, na verdade, a maior cidade daquela região, uma cidade muito próspera, e ele estava pregando o evangelho naquele local. E de lá, ele já um homem muito idoso, escreve então a sua primeira carta para todas aquelas igrejas. Aquela carta deveria circular por todas aquelas igrejas daquela grande região da Ásia Menor. A segunda carta que ele escreve, como a gente bem vê aqui, ele direciona esta carta não propriamente a todas as igrejas, não que ela não pudesse ser lida em todas as outras igrejas, mas a gente percebe de forma muito clara, porque ele deixa claro aqui que ele escreve para uma igreja específica. Ele havia recebido a visita ou tido um encontro com alguns irmãos que pertenciam a uma determinada igreja. E com aquela conversa que foi travada entre ele, um apóstolo já idoso, e aqueles irmãos que ele encontrou, ele percebeu naqueles irmãos uma firmeza muito grande nas verdades do Evangelho. Ele ficou com o coração dele radiante, como qualquer pastor fica quando encontra os seus irmãos e sabe que eles estão firmes na fé. Ele manifesta o seu contentamento, a sua grande satisfação em saber que aqueles irmãos que começaram aquela corrida cristã, no momento em que o Senhor Jesus transformou as suas vidas, que eles ingressaram na igreja, ele ficou muito feliz por saber que eles permaneciam firmes, no mesmo ritmo, mantendo de pé a sua energia e a sua disposição em servir ao Senhor. E quando a gente faz esse tipo de
comentário aqui poderia suscitar na mente dos meus irmãos uma pergunta, muito simples até. Mas pastor, não é essa a regra? Não é assim que acontece? As pessoas começam a sua jornada na fé, elas são transformadas pelo Senhor, elas passam a ser habitadas pelo Espírito Santo de Deus, há aquele momento de grande alegria no momento da conversão, mudança, uma mudança radical na sua forma de ser no mundo, de se portar no mundo, e tudo é muito bom, aquela alegria em ir para a igreja, em poder louvar, em poder desenvolver o ministério na igreja. Mas o fato é que o tempo vai passando e aquela energia, muitas vezes, ela vai se perdendo. E aquela mesma pessoa que antes se encontrava de pé para adorar, para servir ao Senhor, aquela que colocava a sua vida à disposição do Senhor Deus, já é alguém que já não tem mais forças para andar. É alguém que já não tem mais energia, é alguém que já não tem mais disposição para estar reunido com seus irmãos, é alguém que se deixou levar por algum tipo de conversa, se deixou levar por algum tipo de influência que conseguiu esfriá-lo e até mesmo arrancá-lo do lugar que ele estava. João escreve porque parece-nos que este era o cenário. Alguns haviam já apostatado da fé. Outros já não estavam no mesmo ritmo que começaram aquela corrida. Outros estavam sofrendo a influência de falsos mestres que surgiram dentro da própria igreja. Pessoas que começaram bem, mas que de repente achavam que faltava alguma coisa e se deixaram levar por correntes filosóficas que à época estava, de certa forma, moldando a mente das pessoas, por ensinos, embora com um rótulo de teológico, de doutrina cristã, mas que divergia do ensino dos apóstolos, especialmente porque desconstruía toda a imagem de Cristo Jesus, a sua dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, como também complicava completamente a obra de Cristo. Isso estava sendo uma ameaça muito grande. E João vislumbra, João percebe que a continuar daquele jeito, a igreja a sofrer as influências que estavam sofrendo, ela mais cedo ou mais tarde, ela iria fraquejar, ela iria enfraquecer, ela iria acabar. Ontem, por exemplo, nós ouvimos nesses 2 dias que estivemos lá o relato que foi prestado, especialmente pelo reverendo Hernandes, que tem viajado muito pela Europa, faz viagem levando pessoas para um turismo teológico, bíblico, conhecendo alguns lugares importantes, não só em Israel, como também na Europa, visitando aquelas cidades que foram cidades que foi instrumento de Deus na propagação do Evangelho para o mundo todo, como foi a Alemanha, que foi o berço da Reforma, a Holanda, a Inglaterra, tantos outros países assim. E ele prestou um relato de que cenas tristes se encontram ali, em templos que antes abertos para a pregação do Evangelho, ou estão abertos para a comercialização de alguma coisa. Outros se tornaram pequenos shoppings. Outros se transformaram em boates, em casas de shows. E você olha para aquilo e diz, meu Deus, como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Quem deu o primeiro passo? Quem foi a primeira pessoa a se desviar? Quem foi a primeira pessoa a se afastar? Quem foi a primeira pessoa a dar ouvidos a esse tipo de ensino perigoso e se deixou encantar por ele? O fato é que não tiveram cuidado devido. E a igreja foi esfriando, os irmãos foram esfriando, e aquela tocha que antes estava ali viva, iluminando aquele local, agora apagada. João estava antevendo, prevendo aquilo que poderia acontecer. E é por esse motivo, queridos, que ele escreve não somente a primeira carta, mas ele escreve a segunda carta.
E aqui, exatamente nessa porção que nós lemos hoje, onde ele vai deixar de forma muito patente e muito claro o alvo da sua preocupação, o porquê da sua preocupação. Por isso ele começa dizendo, porque muitos, olha só, não era 1, 2, 3, mas ele usa a expressão muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Muitos enganadores estão chegando nos mais diversos lugares. E eles, estas pessoas, a quem ele chama de enganadores, ele vai dizer, eles não confessam Jesus vindo em carne. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, aquilo era um teatro. Jesus não veio em carne. Não propriamente em carne, estavam colocando em xeque a obra expiatória de Cristo Jesus. Isso seria um problema muito sério. E ele diz, assim é o enganador e o anticristo. Essa figura do anticristo é uma figura de natureza apocalíptica. E você, quando fala no anticristo, você pensa numa figura ainda não propriamente bem definida, mas que é alguém que vem para destruir a obra que Cristo construiu. Mas aqui ele fala de outros tipos de anticristos, aos quais ele chama de enganadores. Logo, no raciocínio lógico simples, todo enganador, todo aquele que nega a Cristo como sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, então ele é um anticristo. Ele se levanta contra Cristo, ele se levanta contra a igreja de Cristo, ele se levanta contra as verdades que são ensinadas em nome de Cristo, que foram propagadas pelos apóstolos. Ele se levanta contra a igreja de Cristo, ele se levanta contra mim e contra você, que somos membros da igreja de Cristo. João chama a atenção daqueles seus irmãos. Ele não somente faz essa demonstração, essa afirmação acerca do perigo que os irmãos estavam correndo, mas ele vai no verso 8 a fazer uma exortação àqueles irmãos. Ele diz, olha, acautelai-vos, tenham cuidado. A ordem é essa, tenham cuidado, acautelai-vos, fiquem ligados, muito ligados, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completamente o galardão. Então vejam que ele chama atenção, olha, muito cuidado. Qual é o cuidado, irmãos? Que nós podemos perder tudo aquilo que foi conquistado por Cristo para nós. Opa, calma, não se precipite no raciocínio, achando que alguém pode perder a salvação. A salvação ninguém perde. Nós fomos comprados por um alto preço, pertencemos a Cristo. E esse que foi alcançado e comprado, e agora ele é propriedade exclusiva do Senhor. Ele faz parte de uma nação, a quem a Bíblia chama de nação santa. É um povo que pertence a Deus. Ele não perde a salvação. Agora vejam, não obstante, podemos perder a salvação, não poder perder a salvação, podemos perder a alegria da salvação. E nós temos um caso muito claro nas Escrituras. Davi, quando pecou, pecado, humanamente falando, muito grave. Eu digo isso porque todo pecado é grave aos olhos de Deus. Mas ele pecou, e o pecado dele foi algo tremendo, algo muito feio. O Senhor o perdoou. E ele ora ao Senhor e diz, restitui-me, não a minha salvação, porque o pecado que eu cometi não foi capaz de fazer com que eu perdesse a salvação, mas que eu perdesse a alegria da salvação, a disposição em estar na tua presença, o deleite pela tua palavra, a vontade de ouvir a tua voz. Isso foi perdido, isso foi seriamente comprometido. E por isso então agora ele se dirige a Deus, no caso Davi, pedindo ao Senhor, ó meu Deus, restitui, me devolve, traz de volta, Senhor, aquela alegria que eu tinha, aquele entusiasmo, aquela vontade de te servir. Ajuda-me, Senhor, para que esse desejo, essa alegria, esse deleite, ele possa retornar ao meu coração.
E eu estou falando de algo que você conhece muito bem. Eu estou falando de algo que você já experimentou na sua vida. E vamos combinar, independentemente da nossa faixa etária, independentemente dos dons que já exercemos na igreja, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Estamos sujeitos ao desânimo. Estamos sujeitos ao abatimento. Estamos sujeitos a trocar a verdade pela mentira, pela ilusão. Estamos sujeitos a, em vez de caminharmos a passos largos, a nos arrastarmos na vida, todo machucados, chorando, sem esperança. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a isso. Quantos aqui já não passaram por essa situação? Quantos já não ficaram desanimados, desiludidos até mesmo com a igreja? Há muitos queridos nossos que estão hoje desigrejados, vamos assim dizer. E se você conversa com ele, ele diz: olha, eu perdi o ânimo, eu perdi o encanto, a igreja não me faz nenhuma falta. E há quem chegue a dizer: eu perdi meu tempo ali. É lamentável, mas essas coisas acontecem. Há quantas pessoas que trocaram os cultos pelas festas que são oferecidas lá fora? Quantas pessoas não abandonaram a comunhão dos santos pela roda de amigos à mesa de um bar? Quantos já não se deixam impactar mais pela palavra, mas pelos efeitos de uma droga que ele consome e traz uma sensação de poder? Quantos de nós, mesmo você tem caído em alguma coisa tão grave, mas que não tem mais aquela vontade de levantar cedo, tomar aquele banho, se arrumar e dizer: vou ter um encontro com meu Senhor, eu vou cultuar ao meu Deus. Aquela vontade de estar na igreja, aquele sábado da noite onde você diz: eu não posso passar do horário, que eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que ir para a igreja. Quantos já não perderam isso? Ele está chamando a atenção exatamente da igreja com relação a estas coisas. Muito foi conquistado por nós, a obra que foi realizada pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, por aqueles que vieram depois, pelos missionários. Ontem eu fui informado acerca da morte do reverendo Joel Paulo de Souza. Joel é tio do nosso querido presbítero César, né, Rogério? Joel Paulo de Souza, de uma família muito piedosa, e um homem que serviu a Deus durante muitos anos, pregou em nossa igreja aqui, mas que Deus o tomou para si, deixou um legado, gastou a sua vida atrás de um púlpito pregando, cuidando das coisas do reino de Deus, e Deus o tomou para si. Aí eu estava olhando algumas mensagens que mandam para mim, e semana passada me deparei também com uma do reverendo José Faustino dos Santos, a imagem dele lendo a Bíblia, já idoso, não é, Vanessa? Curvado, meditando na palavra de Deus. Pastor da primeira igreja presbiteriana de São Luís, foi o meu pastor na minha infância. São homens que deixaram um legado, que ensinaram verdades, que ocuparam um púlpito pregando as verdades. E a expectativa é que todos aqueles que ouviram estes homens pregar o Evangelho, que estejam reproduzindo essas verdades para outros, a fim de que a igreja do Senhor, ela caminhe firme até o dia que ela cruzar a linha de chegada, que o Senhor disser: agora acabou. E é Ele que vai dizer: agora acabou. E aqueles que chegarem lá serão recebidos com alegria pelo Senhor. João está chamando a atenção, está mostrando isso. E ele vai dizer no verso 9 algo aqui impactante, irmãos. Ele vai dizer aqui no verso 9: todo aquele, olha a expressão,
todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, isto é, qualquer pessoa que acrescente a doutrina de Cristo alguma coisa, qualquer coisa que seja, olha o que ele vai dizer: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então ele fala de dois perigos aqui, dois perigos. O primeiro deles é tentar acrescentar algo, como se estivesse faltando algo. Eu acho que João não foi muito feliz. Eu tenho mais algo aqui para acrescentar nessa carta dele. Eu acho que João, Paulo, Mateus, Marcos, em tudo aquilo que escreveram, talvez deixaram uma lacuna, eu preciso ocupar essa lacuna. Ou então, pelo menos, acreditar que aquilo que foi dito se tornou obsoleto, sem sentido. Precisamos refazer os conceitos, há muita coisa ultrapassada nas Escrituras, vamos tentar dar uma arrumadinha nela, vamos tentar traduzi-la de uma outra forma, para que ela ganhe sentido no coração e na mente dos homens dos nossos dias, que estão cegos e mortos nos seus delitos e pecados. Muitas vezes a tentativa que nós fazemos, irmãos, é o esforço sobre-humano que nós, muitas vezes, líderes em igrejas, pastores, presbíteros, de tentar de alguma forma agradar o mundo. Vamos tentar chegar mais perto e para isso vamos fazer algumas concessões. Isso é um perigo muito grande. A igreja jamais será a maioria. A mensagem do Evangelho sempre será rejeitada pelo mundo lá fora. O homem lá fora, ele não somente está perdido, ele é um inimigo da cruz de Cristo, ele não quer saber dessas verdades. Ele prefere estar onde está. Mas nós precisamos nos manter fiéis. E aqui ele vai falar de uma outra coisa, tão importante quanto a primeira. Ele vai dizer que não somente devemos acrescentar ou modificar alguma coisa no Evangelho, isso é um erro crasso, mas também nós devemos permanecer, e ele diz, permanecer na doutrina, Nos resta saber então o que é doutrina. Doutrina é simplesmente ensino. E que ensino é esse? É o ensino dos apóstolos, é o ensino do Senhor, é todo o conteúdo encontrado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. E se queremos prosperar na vida, tudo que precisamos é fazer o que os reformadores fizeram no século XVI, é voltar para as Escrituras, é lutar por elas, pelas verdades expostas, é não ter medo de proclamá-las com prejuízo, quem sabe com a ameaça de perder a própria vida, ou de se tornar uma pessoa sem valor na sociedade em que vivemos, simplesmente por proclamarmos a nossa fé. Mas é preciso permanecer. Permanecer significa não desistir, irmãos. É não perder o ânimo. É lutar para continuar firme na mesma caminhada. É cuidar das nossas vidas ao primeiro sintoma de frieza. Primeiro sintoma de frieza. E como é que eu posso saber disso? Quando você já não tem mais aquele mesmo ânimo para ler a palavra. É quando a tua vida de oração já não tem mais o mesmo vigor. Quando você já não ora mais. Quando o teu desejo de estar na igreja reunido com seus irmãos também já não existe mais. Quando você olha para a igreja, você contabiliza muito mais falhas do que virtudes. Quando você olha para os seus irmãos, você não vê neles a imagem de Cristo, mas você vê apenas pessoas que precisam mudar, que precisam melhorar, e muitas vezes você está se colocando como um padrão. Eu não vou estar lá naquele meio, porque lá todo mundo é assim, todo mundo é assado. Quer dizer, eu sou diferente, eu sou muito bom, os outros são ruins.
essa frieza, ela não chega para nós de uma vez. Eu já disse aqui, meus queridos, ninguém dorme santo, consagrado ao Senhor, e acorda mergulhado no pecado. Isso vai acontecendo paulatinamente. E daí nós somos convidados a olhar para nós mesmos, a examinar as nossas vidas, olhar para dentro da nossa casa, para aqueles que estão sobre a nossa guarda, a nossa responsabilidade, os nossos filhos, que muitas vezes pequeninos já batem um pé dizendo: eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir, eu não gosto de ir lá, eu quero brincar com um coleguinha, ele bateu na porta, ainda tem aquele coleguinha que vai bater na porta. E eu só me lembro, ainda na minha adolescência, morávamos lá em São Paulo, Guarulhos, ia para a igreja cedo, escola dominical, era uma igreja metodista que eu frequentava, não tinha uma igreja presbiteriana próxima, e tinha que levantar cedo para ir para a escola dominical, 8 horas, então 9 horas, minha mãe cedo já estava botando todo mundo para se arrumar, e eu me lembro que eu ia meio que na marra, e o pior de tudo, que tinha uns emissáriozinhos que batiam lá na porta: e Antônio, tá na hora de quê? Da bola. Era bola, naquele tempo, acho que a turma hoje mais jovem não sabe o que é isso. Bater uma pelada, como a gente dizia, na porta de casa, a gente fazia as traves com chinelo, com pedaço de pedra, tijolo, banda de tijolo, eram as duas travezinhas, e era a maior briga quando chutava a bola, dizia assim: não, ela bateu na trave, que não existia uma trave, mas você idealizava um espaço, só podia ser ela rente ao chão, se passasse um palmo em cima, dizia: não foi. Era uma confusão, Saulo, era briga. Agora tu imagina o que era eu, que gostava do negócio, os meus colegas na porta, a bola batendo no chão. A época era uma bola chamada dente de leite, que quando a gente pegava uma bolada, ardia na costa da gente, junho, que você ficava a semana toda se coçando. E os colegas batendo a bola, e eu desesperado, dizia. Aí um dia eu passei na porta, eles estavam lá, dizia: aí, tu não veio jogar com a gente? Eu dizia: não, rapaz, vamos para a igreja. Vocês não vão para a igreja, não? Mas, rapaz, eu me dando uma desangado. Aí disseram: não, nós já fomos. Eu disse: já foram? E qual é a igreja de vocês? A nossa é a igreja católica. Aí eu pensei na minha cabeça: eu quero ser católico. Eu quero jogar minha bola no domingo de manhã. Ora, ia para a igreja e voltava, dava tempo. Mas muitas vezes você está até no caminho bom, mas não é que tem alguém que bate na tua porta, tem aquele telefonema, você já não está com muita vontade, alguém liga e diz: olha, tu está sabendo quem está em São Luís? Olha, vai ter um show, menina, é massa, vamos lá. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Não te preocupa, eu pago a tua. Meu Deus, você diz: não, essa eu não posso perder. Não, só pode ser coisa de Deus. Ainda tem gente que diz isso: isso é coisa de Deus, eu nem tinha dinheiro, não foi eu que procurei, alguém que está pagando para mim. Quer dizer, exatamente no momento em que você, a igreja, está adorando, cultuando a Deus. De fato, de repente, tem irmãos nossos que estão em outros lugares. E a gente olha para isso, mas olha, sabe, irmãos, com piedade, porque tudo isso pode acontecer com cada um de nós. Você pode não ir para um ambiente desse, mas você pode ficar na sua casa, fazendo qualquer outra coisa, mexendo no seu celular. A gente sinaliza, vai mostrando que a frieza está chegando. João está dizendo: olha, é preciso permanecer. Do jeito que vocês começaram, permaneçam na fé. Não deixem a chama apagar. Não deixem a chama apagar. Ela pode apagar. E se ela apagar para voltar a ser acesa novamente, dá mais trabalho. Reajam, se levantem, lutem. Então a vida cristã é exatamente essa luta. E ele diz no verso 10: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Parece que isso aqui vai na contramão daquele amor cristão que a gente deve ter para com as pessoas. E aí tem alguém que vai radicalizar isso aqui e vai achar que você não pode receber visita de ninguém, mesmo de uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Não é esse o sentido aqui. A ideia é: não acolha na sua casa aqueles que declaradamente são uma ameaça às verdades de Cristo.
Não acolha na sua casa nada que deponha contra a sua fé. Alguém que vai tentar te destruir. Aí você diz, não, lá em casa não entra. Cuidado, porque a tua porta pode estar trancada, mas tem outros meios de o inimigo entrar. A porta está fechada, mas o celular está ligado, o YouTube está lá, e a criança está lá, e você não está se dando conta do que está acontecendo. Isso é triste, sabe, irmãos, quando isso acontece. Eu já vi casos, e já atendi casos. Pelo menos um foi muito grave. Uma esposa jovem disse, pastor, me chamou para uma visita, fui conversar, o casamento estava em crise. E ela disse, mas o que foi? Teu esposo está saindo, ele está bebendo, o que é? Não, ele está em casa. Mas pastor, ele se levanta de madrugada, e um dia eu vi ele se levantando. E eu fui observar. Ele demorou a voltar, estava na sala, com o computador ligado, vendo pornografia. E ela ficou muito mal, se sentindo muito mal. Ela dizia, não tem necessidade disso. Sou uma esposa dedicada a meu marido, para que isso? E aquilo levou o casamento ao fim, porque foi se agravando. Você fecha a porta da casa muitas vezes, a porta da casa com a chave que você tem, mas abre outras portas para que o inimigo entre. E daí é o cuidado que a gente tem que ter com tudo, com as nossas vidas, com a vida dos nossos filhos, com aqueles que são seus coleguinhas. Uma brincadeira inocente que pode terminar em alguma coisa desagradável. É o cuidado que tem que ter. Não é impedir, mas é só o cuidado. E João estava apontando nessa direção. Não recebam em casa, não tenham na sua casa nada que deponha contra a fé, nada que venha contra a fé. Nós estamos numa guerra, irmãos. Na guerra a coisa é complicada. Eu nunca fui para a guerra, nunca servi às Forças Armadas, mas eu penso que é complicado, né, Tiago? Você é treinado para ela, né? Mas ela mesmo não dá para brincar, porque se brincar você se torna alvo de um inimigo que está só esperando você dar uma vacilada. A vida cristã é assim. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos em campo de guerra, de batalha. O inimigo tenta nos alvejar e alvejar a nossa família, quer destruir a nossa casa, a nossa família, se infiltrar na relação com o nosso cônjuge, no trato com os nossos filhos. Nós temos que estar ligados. Não permitir que isso aconteça. Sermos vigilantes o tempo todo. As nossas convicções cristãs, irmãs, as nossas convicções cristãs, elas devem ser muito bem protegidas. E essa é a ideia aqui. As nossas convicções, isso que tem nos sustentado, tem sustentado a nossa fé até aqui, elas têm que ser muito bem guardadas. Eu até sugiro aos irmãos, hoje nós temos tantas publicações, irmãos, tantos livros evangélicos bons, escritos por grandes escritores aí, ó. Você pode adquiri-las e ter o hábito da leitura para aprofundar as tuas convicções. E olhar e dizer, poxa, que testemunho bonito desse homem que escreveu essa obra. Um homem que se manteve fiel até o último dia da sua vida. Olha como é que ele escreve com tanta convicção. Leia biografias de homens de Deus, de mulheres de Deus. Isso nos inspira, nos motiva a continuar firme, a perseverar firme, a despeito das lutas que a gente está enfrentando. As nossas convicções cristãs, elas devem ser muito bem protegidas. Primeiramente, porque elas moldam, veja bem, elas moldam o nosso caráter. Elas moldam. João estava lutando por isso. Isso aqui vai como uma aplicação para você. Essas verdades, as quais nós devemos nos manter firmes nelas, elas vão moldando o nosso caráter. O caráter é alguma coisa construído. Diferentemente da personalidade, aquilo que você
trás de berço, o jeito de você ser. Há pessoas que são mais tímidas, outras já são mais alvoroçadas, né? Já são falantes, outras são mais quietinhas. Esse é o seu jeito, e Deus usa cada um. Tanto aquele que é sanguíneo, aquele que, sabe, que facilmente se apresenta numa liderança, que vai à frente, como aquele que está quietinho. Mas nem sempre aquele que está quietinho por não ter valor. Não é isso não. É porque ele trabalha em outra dimensão. E a gente precisa entender como nós precisamos ouvir aqueles que são quietinhos. Como nós precisamos estar atentos àqueles que são caladinhos. Eles estão ali, mas eles têm uma percepção muito boa da realidade. E você pode, ao lado deles, aperfeiçoar a tua forma de perceber o mundo, de perceber a si mesmo. Então, essas verdades, elas moldam o nosso caráter. Nosso caráter cristão, ele é construído pela nossa submissão à palavra de Deus. Na medida em que você pratica e obedece à palavra, o teu caráter está sendo trabalhado, transformado. Você já se posiciona na vida de forma diferente. Você já não é mais considerado e respeitado por aquilo que você tem, ou por aquilo que você sabe muitas vezes, mas é pelo seu caráter. E as pessoas dizem, olha, ali está um homem sério, ali está uma mulher séria, ali está um homem justo, ali está uma mulher justa, ali está um homem fiel, uma mulher fiel. Isso diz respeito ao seu caráter. E são as escrituras que vão moldar o nosso caráter. Quanto mais nós nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, muito mais parecidos nós vamos nos tornar com o nosso Redentor, com o nosso Senhor. Isso não nasce do dia para a noite. Nós somos criaturas, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Somos pedras raras, vamos assim dizer, que estão sendo lapidadas por Deus, lapidadas. E esse trabalho do lapidador, muitas vezes, dói. É como uma pedra de diamante que é lapidada, até tomar aquela forma bonita. Assim somos nós. A cada dia mais o Senhor está trabalhando. Às vezes Ele dá um cortezinho que dói. Oh, Senhor, essa não. E o Senhor tira alguma coisa que nós gostamos tanto. Você vai dizer, oh, Senhor, isso não, tudo menos isso. Não, filho, com isso não dá. Esqueça, filho. E às vezes você precisa tomar posturas mais radicais na vida. Radicais. E dizer, olha, nessa porta eu não entro. Nisso aqui eu não toco. Isso aqui eu já não faço. Eu já não entro mais em rodas que está tratando desse assunto. Eu sei, porque eu me conheço. Eu sei que pode voltar em mim aquele vulcão e eu vou me mandar mal. Então deixa eu me reservar. Você vai sendo trabalhado. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. E é o Evangelho, essas verdades que vão moldando o nosso caráter. Então nós precisamos manter de pé essas convicções cristãs, não só porque elas moldam o nosso caráter, mas também porque elas definem as nossas escolhas. Presta atenção nisso. Elas definem as nossas escolhas. Qual o caminho que eu vou seguir? Qual o rumo que eu vou dar à minha vida? Com quem eu vou me casar? Como vai ser a minha vida de casado? Quais serão as minhas atitudes? Qual é o meu padrão ético dentro do meu trabalho, na minha empresa, na minha escola, no local onde eu trabalho, onde eu exerço a minha profissão? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Os nossos amigos, aqueles com quem a gente às vezes abre o coração. Quem são estas pessoas? São essas verdades eternas, irmãos, que sendo preservadas por nós, vão nos ajudar a fazer escolhas sábias na vida. Você vai ter prudência, sabedoria, antes de emitir um parecer precipitado, emitir um juízo de valor acerca de alguém. Nós precisamos parar para refletir. Vivemos numa época, estamos nos avizinhando de uma eleição, onde muitas pessoas estão lidando com isso como torcida de futebol, onde nós precisamos sentar e antes de pensar em candidatos, devemos pensar em valores.
O que a Bíblia de Deus, o que a palavra do Senhor me diz? Eu li um livro há muitos anos atrás. O título do livro eu não gostei, eu não concordo, não somente eu, mas o título do livro era Irmão Vota em Irmão. Eu disse, não, irmão não vota em irmão, nem sempre. Se esse irmão for um irmão que tiver apegado à palavra, for um cara sério, seguro, tiver vocação para aquilo, é com o maior prazer, mas não é bem assim. Muitas vezes nós nos espantamos e nos envergonhamos, porque irmãos nossos na fé, muitas vezes, quando entram para a vida pública, nos envergonham, nos traem, negociam os valores do reino, que nós nos envergonhamos quando a gente vê outros que não conhecem ao Senhor, mas que se levantam como porta-vozes de valores que precisam ser mantidos. A gente fica, meu Deus, mas essa bandeira não era estar na mão daquele, por que está na mão desse? Então nós precisamos ter cuidado com as escolhas que fazemos, em tudo. Quem vai nos ajudar a isso? São essas verdades, uma vez cristalizadas, gravadas do nosso coração, e nós as sustentando firmemente. É por elas que o Senhor vai nos ajudar. É através dessas verdades que a gente vai poder fazer as escolhas mais corretas na vida. Como eu devo me portar numa reunião? Como eu devo lidar com alguém que pensa diferente de mim no momento que eu estiver no meu trabalho? Como é que eu vou? O que eu vou falar? Aí Provérbio diz, a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Antes de querer controlar o outro lá, tente controlar você mesmo. É o nosso maior desafio. É controlar a nós mesmos. Somos muito impulsivos. Facilmente tomamos decisões impensadas. Por isso, escorregamos tantas vezes. Quando damos ouvidos a um coração que insiste em nos afastar de Deus. Então a gente precisa pedir a Deus que nos ajude, a fim de que essas verdades, estando gravadas em nós, nos ajudem a definir melhor as nossas escolhas, tomar decisões certas. E você vai saber quando é de Deus. Diz, olha, tomei a decisão certa. Eu fiz uma escolha certa. É isso mesmo. Eu escolhi. Nós ouvimos muita coisa sobre família. Você está casado, você não tem outra escolha. Decida ser bênção na sua casa. Decida ser uma bênção na vida do seu esposo. Decida ser uma bênção na vida da sua esposa. Filhos, decidam ser bênçãos na vida dos seus pais. E pais, decidam ser bênçãos na vida dos seus filhos. Então, manter essas verdades em nós, elas são importantes porque elas moldam o nosso caráter, porque elas definem as nossas escolhas e também, por fim, porque elas sacramentam o nosso destino. E a palavra que eu uso aqui, sacramento, ela pode ser tirada do contexto religioso, teológico, de sacramento, mas ela é usada para oficiar ou preencher todos os requisitos de um acordo, de um contrato ou de um documento. Eu vou sacramentar, e você sacramenta no momento que você assina. Assinou e diz, está sacramentado. Num sentido bem popular, você diz, pronto, eu bati o quê? O martelo. Bati o martelo, está feito. Está feito o negócio? Está feito o negócio. Dizem, não é da minha época, que teve um tempo que o cidadão arrancava um fio do bigode, botava lá, está fechado o negócio. É no tempo que o crente comprava num comérciozinho, né? Não tinha as grandes redes de venda atacado. Então eram os comérciozinhos, as bodegazinhas do bairro, chamadas quitandas também. Como eu frequentei quitanda para comprar R$1 de óleo, não sei quanto de manteiga, um pouquinho de cada coisa assim, não é? E a gente olha para esse quadro e lembra, meu Deus do céu, olha, que tempo onde essas coisas aconteciam, não haviam essas grandes redes, você comprava a coisa em doses menores. Aí eu fico pensando, sabe, irmãos, as verdades eternas, elas chegam a nós, muitas vezes em formas pequenininhas, e vão crescendo nas nossas vidas.
e elas definem o nosso destino. Então, o sacramento é usado no sentido de bater o martelo. E era nesses comércios simples da rua que você chegava e dizia lá: olha, eu vim comprar aqui 1 quilo de açúcar, meio quilo de feijão, bota na nota. O cidadão pegava um bloquinho lá e você ia embora. E dizia assim: não, isso aí é filho de fulano, ela é crente, é filho do pastor. Hoje, quando você diz que é pastor, o pessoal já pensa 2 vezes antes, né? Que é crente. Opa, tem cuidado, porque parece que já não se zela mais pela imagem do Senhor na nossa vida, né? Você tem que assinar, sacramentar. Então, guardar essas verdades é importante porque elas sacramentam o nosso destino. Foi por causa da maior verdade, essa verdade chama-se Cristo Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mantê-lo vivo nos nossos corações é a garantia que temos de que estaremos com Ele na eternidade. Tudo que a gente precisa, irmãos, é obedecer aquilo que o apóstolo está dizendo aqui, que Deus está falando através dele. A tese principal aqui é que as nossas convicções, ou essas verdades eternas que foram ensinadas pelos apóstolos, e particularmente pelo apóstolo João, ela deve ser muito bem protegidas por nós. Guardemos estas verdades nos nossos corações, porque elas moldam o nosso caráter, porque elas definem as nossas escolhas e porque elas sacramentam o nosso destino. Que o Senhor, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém.